Olá pessoal! Neste vídeo, vou explicar qual a sanção aplicada em caso de ultrapassagem numa passagem para peões, aqui em Portugal, no ano de 2019. Vamos ver exatamente o que diz a lei e quais as consequências para quem comete esta infração. Fiquem por aí para não perderem nenhum detalhe. Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas e, infelizmente, muitas multas, ultrapassagens em passagens para peões. Afinal, quando é permitido ultrapassar e quando isso resulta numa sanção? Vamos desmistificar tudo isso. Primeiro, precisamos entender a diferença entre ultrapassagem e ultrapassagem em cruzamento contínuo. Ultrapassar um veículo, em geral, envolve mudar de faixa para passar à frente. Já a ultrapassagem em cruzamento contínuo e mais específica e, como o nome indica, acontece em uma faixa contínua, onde a ultrapassagem é, na maioria das vezes, proibida. A diferença crucial está na existência ou não de uma linha contínua no chão, sinalizando a proibição de ultrapassagem. Se houver uma linha contínua, a ultrapassagem é, quase sempre, proibida, independentemente da existência de uma passagem para peões. A presença da passagem para peões agrava ainda mais a situação, tornando a infração mais grave. Então, quando é proibido ultrapassar numa passagem para peões? É proibido ultrapassar numa passagem para peões sempre que houver risco para os peões, ou seja, quando houver peões a atravessar ou quando a visibilidade for reduzida, impedindo uma avaliação segura da situação. Mesmo que não haja peões visíveis imediatamente, a prudência exige que se evite a ultrapassagem em locais onde peões possam surgir repentinamente. A segurança dos peões deve sempre ser a prioridade. Lembrem-se, a lei não exige que haja um peão efetivamente atravessando para que a ultrapassagem seja considerada infração. O risco potencial já é suficiente. Mas quando é permitido? A verdade é que são pouquíssimas as situações em que a ultrapassagem numa passagem para peões é permitida. Em geral, só é permitido ultrapassar se houver absoluta certeza de que não há nenhum risco para os peões, e isso é extremamente difícil de garantir. A melhor prática é sempre evitar ultrapassar em passagens para peões. A dúvida deve sempre levar à precaução. A segurança é sempre o mais importante. O valor da coima num cruzamento, em caso de ultrapassagem proibida, varia consoante a gravidade da infração e a legislação em vigor. Em muitos casos, a multa pode ser bastante elevada, e isso sem contar com os pontos na carta de condução. É importante consultar o Código da Estrada e as atualizações legislativas para ter a certeza do valor exato da multa. Não vale a pena arriscar. Falando em valores, vamos relembrar as sanções por violação das regras de ultrapassagem em 2017. Embora a legislação possa ter sofrido alterações desde então, é importante conhecer o histórico para entender a gravidade da infração. Pesquisem online pelas informações atualizadas para o ano de 2019. A internet é uma ótima fonte de informação, mas sempre consultem fontes oficiais. Por fim, vamos falar das novas coimas da Polícia de Trânsito por infração às regras de trânsito. Estas coimas podem incluir multas pesadas e pontos na carta de condução, dependendo da gravidade da infração. Estar atento às novas regras e regulamentações é crucial para evitar multas e acidentes. Fiquem atentos às campanhas de segurança rodoviária e às atualizações legislativas. E por último, mas não menos importante, 26, é proibido dar um sinal sonoro próximo a passagens de peões. Este é um ponto muitas vezes esquecido, mas igualmente importante para a segurança de todos. Evitem usar a buzina desnecessariamente, principalmente em zonas onde haja maior probabilidade de peões. A paciência e a prudência são fundamentais para uma condução segura. Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas e, infelizmente, muitas multas, ultrapassagens em passagens para peões. Em específico, vamos focar no ano de 2019, mas muitas das regras continuam válidas. Vamos começar com as regras básicas de ultrapassagem. Sabemos que ultrapassar um veículo só é permitido quando houver espaço suficiente e segurança para isso, certo? Mas em passagens para peões, a coisa muda um pouco. É crucial lembrar que a prioridade é sempre do pedestre. A segurança deles deve ser a nossa principal preocupação. Nunca devemos colocar em risco a vida de alguém para ganhar alguns segundos. A pressa é inimiga da perfeição, e nesse caso, pode ser inimiga da sua carteira também. Aspectos importantes a saber: a visibilidade fundamental.
Antes de ultrapassar, certifique-se de que tem uma visão clara da via, tanto à frente quanto atrás. Verifique se não há outros veículos se aproximando, e principalmente, se não há peões na passagem ou se aproximando dela. Lembre-se, a sua responsabilidade não termina quando você termina a ultrapassagem. Você precisa garantir que não está colocando ninguém em risco com a sua manobra. Agora, vamos falar das sanções. Em 2019, a ultrapassagem em uma passagem para peões era considerada uma infração grave. Isso significava uma multa considerável, além da possibilidade de perda de pontos na carteira de habilitação. A gravidade da infração podia variar dependendo das circunstâncias, como a velocidade, a proximidade dos peões e se houve ou não um acidente. É importante consultar o Código de Trânsito Brasileiro para ter certeza das penalidades atuais, pois elas podem ter sido atualizadas. Regras de ultrapassagem nas passadeiras. A regra mais importante: nunca ultrapassar um veículo que esteja parado numa passagem para peões, a menos que haja uma sinalização específica permitindo isso. Mesmo que o veículo esteja parado por um motivo que pareça insignificante para você, como um pequeno congestionamento, você não pode ultrapassá-lo. A segurança dos peões é prioritária. Pontos gerais: respeitar as passagens para peões é fundamental para a segurança de todos. A paciência é uma virtude no trânsito, e nesse caso, ela pode evitar multas e acidentes. Lembre-se que a sua pressa não justifica colocar a vida de outras pessoas em risco. Conceitos básicos: compreender os conceitos de prioridade, segurança e responsabilidade é crucial para conduzir com segurança e evitar infrações. A prioridade sempre será do pedestre, e a sua responsabilidade é garantir a segurança dele. Tipos de infrações: a ultrapassagem em passagens para peões pode resultar em diferentes tipos de infrações, dependendo da gravidade da situação. Desde multas até a suspensão do direito de dirigir, as consequências podem ser severas. Aspectos jurídicos: o Código de Trânsito Brasileiro define claramente as regras de ultrapassagem e as penalidades para quem as infringe. É importante conhecer a legislação para evitar problemas. O sinal de ultrapassagem do Estado é proibido. Em muitas situações, o sinal de ultrapassagem proibido indica que a ultrapassagem é proibida, inclusive em passagens para peões. Respeitar a sinalização é fundamental. Dicas úteis: antes de ultrapassar, reduza a velocidade, sinalize a sua intenção e certifique-se de que é seguro fazê-lo. Se houver qualquer dúvida, é melhor não ultrapassar. A segurança sempre deve vir em primeiro lugar.